dia! Bom dia! Isto é um aplauso para você! Hoje vamos falar de storytelling como ferramenta no Excel. E para isso eu vou chamar os meus convidados super especiais. Digo convidados porque são duas senhoras e um senhor. E ele tem muita coisa para falar. Elas também. Por favor, ajudem-me a aplaudir a cofundadora da Authentic, Carolina Freitas. Bem-vinda, Carolina. Obrigada, Nicola. Obrigada por estares connosco. Obrigada eu pelo convite. Vamos a isso e vamos juntar ao time das marcas de hoje a fundadora Behind the Dreams e da teimosa da banda. Ela diz que é teimosa. Maria Empis Lucena, Vila de Resiliência, duas marcas conhecidíssimas em Angola. Uma delas era conhecida pelo seu rosto, o seu nome, e hoje tem um nome que já posso considerar um nome de peso, Behind the Dreams. Por trás dos sonhos. Bem-vinda, Maria, obrigada por estar aqui connosco. Vamos receber também o diretor de marketing da Fidelidade, Ricardo Tungo. Enquanto vamos aqui estar, havia umas outras conversas de bastidores que deviam vir para aqui, mas eu não sei se fazer conhecer tão pouco tempo, não é? Ricardo, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por estar connosco. Ricardo, vocês ouvem de certeza absoluta. Não é, Ricardo? Só um bom dia para este auditório. Bom dia! Bom dia! Boa. Bom, e vamos começar por falar um bocado então sobre o storytelling, este contar de histórias que aproxima as marcas do seu público, com conexão. Nós estamos num universo do audiovisual, do digital, e estamos rodeados de informação por todos os lugares. Quais são os vossos desafios neste momento, em 2026? Como é que fazem para comunicar as vossas marcas com este público? Carolina vai começar. Bom dia a todos mais uma vez. Espero que já conseguem ouvir bem. Quero agradecer à Superman o seu convite para estar aqui, que aceitei com muito entusiasmo. Bom, nós vivemos num momento em que eu acho que um dos principais desafios é nós termos a capacidade de nos manter relevantes. Existe muito agora a tendência para seguirmos tendências, passando a expressão. Mas nada nos vale seguir tendências se essas tendências não estiverem alinhadas com os nossos valores e com o nosso propósito. Então eu acho que o grande desafio hoje em dia é nós termos a capacidade de olhar para aquilo que é tendência, mas não nos perdermos atrás dessa tendência se ela não estiver alinhada com aquilo que são os nossos valores, o nosso propósito, aquilo que faz sentido para nós, enquanto pessoas e enquanto marcas. Já estamos a falar de autenticidade. Já estamos. De sermos autênticos, boa. Maria, manter a identidade de uma marca é difícil nos dias de hoje? Podemos considerar difícil? É um desafio. Bom dia a todos. Passo também para vos agradecer a presença. Acho que é muito bom, enquanto estudante que fomos, voltar a ser estudante por hoje e, particularmente para mim, gostava muito destas sessões, ver pessoas reais que também estudaram, que também se profissionalizaram, a partilhar os desafios do dia-a-dia, porque todos temos desafios. Costuma-se dizer, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Portanto, muito obrigada aos meus colegas também, obrigada ao painel, obrigada à Superbrands por podermos ser estudantes novamente, é muito bom. Relativamente à questão e ao desafio, é sim desafiante, e tal como a Carolina disse, mantermos-nos relevantes. Como é que nós continuamos a ser importantes, mas sobretudo como é que nós continuamos a ser reais? Porque a verdade é que nós somos bombardeados com padrões. E nós acreditamos que é aquilo que nós temos que ser, é assim que nós temos que parecer, é assim que nós temos que falar. E eu acho que o mais difícil hoje é sermos nós. É sermos orgulhosamente nós, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com as nossas virtudes. E passo para ressalvar que a Teimosa reflete muito isso. A Teimosa foi uma marca que se foi criando com as suas particularidades, com o nosso jeito brincalhão, com o nosso jeito descontraído, despretensioso. Então eu acho que talvez o maior desafio é um clichê, mas é nos mantermos reais. Nós queremos sempre parecer ser aquela pessoa ou aquela marca, quando na realidade é tentar tirar, digo eu,
a inspiração, o que é que me faz querer ser, ou seja, o que é que eu revejo naquela marca, naquela pessoa e que eu posso, como disseste, trazer para a minha, para a nossa, para a que estamos a desenvolver. Então acho que o meu desafio será ser real e ser orgulhosamente nós, o nosso mundo. Manter a singularidade, não nos deixamos contaminar com tudo que existe. Existe tanta coisa boa, existem muitas histórias, existe muita emoção por trás das histórias. Qual é o papel do storytelling, da emoção, desse contar histórias para as marcas, Ricardo? Eu acredito que o maior fator que relaciona esses dois aspectos é a capacidade de pegar na experiência de alguns e ser capaz de comunicá-la para todos. Ou seja, eu já tenho clientes, eu tenho toda uma experiência que foi pensada para os clientes que tenho, mas a verdade é que eu tenho ainda outros clientes aos quais quero chegar e também os meus próprios clientes podem ter acesso a algumas experiências e não a todas. E a questão é como é que eu garanto que o cliente potencial, que não é o meu cliente, como é que eu garanto que o cliente que já tem, mas que tem acesso a umas experiências e outras não, como é que ele percebe o que é que ele está a perder ou o que é que ele pode adquirir? É através da forma como eu conto a história da realidade que a minha marca quer passar para o cliente. Como é que se transforma as marcas em histórias para serem contadas para esse público? Como é que se faz isso? Essa é uma ótima questão. No nosso setor em particular é mais fácil. Porque o nosso setor é um setor que aparece quando as coisas correm mal. Todo mundo sabe qual é a experiência de ter um acidente automóvel. Estamos a falar da fidelidade, estamos a falar de seguros, de um produto que é necessário para toda a gente e obrigatório. Exatamente. Então, todos nós sabemos como é que nos sentimos quando estamos doentes. E a pergunta é, quando eu estou doente, em que condição financeira é que eu estou? Como nós dizemos, será que já bati na parede? Já estou no meio do mês para voltar a receber o meu salário, só vou receber no dia 30, no dia 1, mas no dia 15 eu preciso de uma solução. Se eu tenho um cartão de seguro, eu preciso de pensar nisso. Eu vou à clínica, uso o meu cartão de seguro, eu tenho acesso ao cuidado de saúde que eu preciso. Então, se eu pego um exemplo de um cliente que passa por essa situação e transformo essa experiência numa história que eu conto a potenciais clientes, então eu estou a conseguir transitar aquilo que é a identidade da minha marca, que eu quero manter, mas a contar uma história da experiência que o cliente vai viver ao estar associado ou a ter um produto da minha marca. No caso da Behind the Dreams ou da Teimosa da Banda, como é que se conta essa história através do storytelling e como é que se faz isso? Bom, são duas marcas, para começar, totalmente diferentes. Uma é um restaurante, é um conceito de snack bar descontraído, que no fundo tem uma fusão de petiscos portugueses com sabor Angola e com um chefe também que é português e angolano, e o objetivo é as pessoas descontraírem. E a verdade é que eu acho que por si só é um conceito, ou seja, só o nome Teimosa, as pessoas já entram e já dizem bom dia Teimoso, bom dia Teimosa. Então nós já começamos numa brincadeira a contar esta história, porque eu acho que talvez seja relevante dizer que nós às vezes preocupamos em contar uma tal de história, quando mais uma vez é a nossa história. Então nós parece que andamos à procura de referências megalómanas ou super impactantes, quando na realidade a nossa história, se nós contarmos bem a nossa história, ela já tem muito impacto e ela já inspira muitas pessoas. Então acho que no caso da Teimosa é muito orientado para um sentido de comunidade, ou seja, as pessoas sentem-se bem, não importa se saíram do treino, se saíram de uma reunião, se vão com os filhos buscar a berlina banda, se vão tomar um copo de vinho, se vão fazer uma reunião, as pessoas sentem-se iguais. E nós temos muitas situações, e vocês sabem que isso acontece também muito na nossa realidade, de termos pessoas famosas ou termos pessoas importantes. Na Teimosa são todos teimosos, são todas teimosas. Não há fila VIP, não há pré-pagamento, atenção, isso é uma coisa importante que a Tatiana Teimosa vos vai lembrar, mas é neste jeito descontraído que nós fazemos a nossa abordagem. E no fundo nós sentimos que as pessoas se envolvem e se sentem pertencentes. Porque também se dizem, eu sou teimoso certificado. Então as pessoas brincam com aquilo que é a natureza da nossa marca.
No caso do Behind the Dreams, é uma marca criada para contar as histórias, sobretudo de casamentos. Portanto, eu faço eventos de diferentes tipos, mas os casamentos são os que têm mais destaque, são mais virais, aparecem nas redes sociais. E aí eu diria que é mais difícil porque nós estamos a contar a história das pessoas, de um casal, de um aniversariante. Então, aí nós vamos ao âmago da pessoa, nós vamos àquilo que a pessoa é na realidade. Nem toda a gente se permite descobrir, ou até as próprias pessoas, nós às vezes não nos conhecemos bem. Então, contar uma história de amor tem a sua particularidade, não é? E há muitos noivos, isto aqui que ninguém nos ouve, que se descobrem, que se conhecem no processo do casamento. Porque o processo do casamento tem muitas perguntas, não? Aquilo é um projeto... Existenciais. Existenciais, sim, porque toca em fóruns, de facto, muito pessoais de escolhas, do que é que eu quero para o meu grande dia, com a minha família, etc. Então eu diria que uma marca acaba por ser muito comunidade, ok? E é muito ampla, e a ideia é abraçarmos todos, e sermos todos teimosos, então é isso que nos une. A outra é contar estas histórias destes casais, ou destas pessoas que celebram o seu aniversário em diferentes narrativas, ou seja, cada fornecedor, a luz, o som, a decoração, tudo tem que contar a história das pessoas. Portanto, eu acho que às vezes nós colocamos o contar a história como algo megalómano, mas é mais, pode ser um pouco mais humano, mais é mais humano. E acredito que para autêntico, bem, só de ouvir o nome da marca, nós já entramos um bocado no storytelling da própria marca. Já percebemos o que é que a marca veio ser, o que é que a marca quer fazer como statement. Como é que é para a autêntico, Carolina? Bom, a Autêntico surgiu numa altura em que nós sentimos que havia uma necessidade do mercado em trabalhar a nível de comunicação aquilo que efetivamente era real. Nós estávamos numa fase em que se começavam a deixar cair algumas máscaras, estávamos numa fase em que começava a nascer o marketing de influência, os influenciadores, e que as pessoas estavam cada vez mais atentas àquilo que era real, àquilo que era a verdade de cada um e a verdade de cada marca. E a Autêntico surge nesse contexto e para dar voz a isso, que ser autêntico é ser real, tu podes ser tu próprio e nós vamos contar a tua história da forma que tu és e não com floreados e com coisas que não existem. Portanto, a nossa história começa a ser escrita a partir daí e, aliás, uma das nossas assinaturas é mesmo ser autêntica, ser real, faz parte daquilo que é o nosso manifesto. E de 2019 até esta parte temos conseguido reinventar-nos sem deixar cair aquilo que são os nossos principais valores e sem deixar cair esta realidade e este propósito que nos move desde o início. Manter-se reais. Ricardo, nós falamos muito lá dentro, nos bastidores aqui da Luzia, sobre tecnologia, e o Ricardo mostrou-se ser um expert, não é? Em tecnologia. E essa pergunta é direcionadíssima. Como é que as tecnologias atuais, nós estamos rodeados de IAs? Quem tem IA aqui? Quem tem acesso? ChatGPT? Gemini? O contexto, não podemos andar. Está tudo bem. As pessoas também têm, ok? Como é que essas ferramentas, os IAs da vida, Big Data, e-commerce, moldam a forma como as marcas se conectam hoje com os seus consumidores? Como é que elas moldam essa forma? Como é que elas interferem nesse processo? Eu acho que há um aspecto super importante tocar aqui, que é a tecnologia vem depois das pessoas. Ou seja, primeiro existem as pessoas têm os seus processos que o utilizam para realizar as suas atividades. Esses processos são sistematizados, ou seja, cria-se um sistema de processos que as pessoas realizam. E a tecnologia vem depois. E por que eu faço sempre este disclaimer sobre a tecnologia? Porque muitas vezes nós queremos começar pela tecnologia. Ou seja, eu tenho aqui uma ótima ferramenta, que é o ChatGPT, isso vai resolver o meu tema. Na verdade, eu tenho que saber como é que o tema é resolvido, eu tenho que ter o meu processo de resolução dos vários temas que tenho na minha vida,
sistematizar esses processos e depois usar a tecnologia. Então, como é que as marcas devem aplicar, do meu ponto de vista, essa tecnologia? Particularmente, a nossa marca existe pelo mundo há mais de 200 anos. Então, em 1808, quando a nossa marca começou, como devem imaginar, não tínhamos tecnologia tal como temos hoje. Mas já se vendiam seguros, já se pagavam sinistros, já se resolviam os temas dos nossos clientes. Então, passa pelo processo de documentação. Então, qualquer empresa, qualquer marca, qualquer pessoa tem que ter a capacidade de registrar tudo o que acontece entre a marca ou entre a empresa, entre o fornecedor e o cliente. Esse é o primeiro passo. A partir do momento em que eu consigo registrar toda a informação, então eu tenho um processo que está registrado, eu posso sistematizar esse processo. E o processo então pode estar sistematizado de maneira humana, ou seja, todos nós aqui, quando chegamos à sala de aula, abrimos a nossa mochila, tiramos o nosso caderno, colocamos em cima da mesa. Isso é um processo que está sistematizado. Onde é que a tecnologia entra aí? Como é que torna esse processo possa acontecer de maneira autónoma? Chego com o meu telefone reconhece que eu estou dentro da sociedade lusíada, entra no modo de concentração, para quem tem iPhone, e no modo de concentração, certas chamadas não entram, certas aplicações ficam desconectadas, e se calhar o ChatGPT faz um prompt e pergunta o que é que queres resolver hoje. O mesmo vai acontecer com as marcas, particularmente no nosso setor, que é um setor que trabalha com um grande volume de dados. Eu tenho que ter toda a informação do meu cliente. Então, quando eu colocar uma solução de Big Data, ele vai me dizer, ok, o cliente que está entre os 18 e os 25 anos, que estuda numa instituição de ensino superior, que está no município das Igogotas, qual é o seguro que ele mais compra? Ao identificar isso, eu vou tirar essa informação e eu vou dizer, ok, o seguro que ele mais compra é o seguro de proteção escolar universitária. Ok? Então, eu vou dizer como é que ele compra, que planos é que ele mais compra. Compra o plano de menor valor, o plano intermédio, o plano de maior valor. Se eu identificar que ele compra muito de maior valor e o intermédio, a pergunta depois é, então, será que eu devo criar mais um plano entre estes dois para conseguir que os que estão no plano intermédio consigam fazer a conversão para um plano de maior valor? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho os dados, eu vou pôr uma ferramenta analítica a colher essa informação e a dizer quais são as probabilidades de ele comprar um outro plano intermédio e de ele se manter no plano em que estava antes. Não é? Então, portanto, há um conjunto de processo, que eu posso fazer, tudo com base no processo. Eu tenho que entender a pessoa, tenho que entender como é que a pessoa realiza os seus processos, como é que esses processos estão sistematizados e só depois colocar tecnologia. Uau! Isso é bom para os estudantes aqui, não é? Uma boa dica para os estudantes. Não sei se vocês filmaram, se vão notar, como é que fizeram? Mandaram prompt para o ChatGPT? Não? Não fizeram isso. Mas é interessante, ficou aqui uma dica interessante, porque realmente nós começamos pela tecnologia. Geralmente o mais comum é pensar que a minha solução é a tecnologia, é o IA, e não que eu tenha o recurso. Aliás, nós é que criamos esse recurso tecnológico, foi o homem que criou a tecnologia e não o contrário. Apesar de termos um medo incrível de que as coisas mudem de formato. Falando em formatos, entramos agora para o universo digital, se calhar, e falamos um bocado sobre o que é que funciona a favor do storytelling. O que é que funciona melhor na vossa experiência? São os vídeos curtos? São os posts mais interativos? São as grandes publicações? Como é que nós podemos usar os formatos que nós temos disponíveis no digital para contar as histórias das marcas que hoje falamos aqui? Ok. Bom, eu acho que cada marca tem o seu perfil. Eu acredito muito numa mistura, eu acredito no equilíbrio.
Basicamente, nós quando fazemos a comunicação no Instagram, no feed, nós comunicamos porque é importante termos uma fotografia formal, direitinha, rigorosa, profissional, com qualidade. Ou seja, é importante irmos marcando essa presença, até que existe uma coisa que é o algoritmo, que é uma área que não é minha, mas que vai assumindo a repetição e a padronização da nossa interação com quem nos segue. Se põe like, se param na publicação, se fazem zoom, enfim, tudo isso vai dando informação ao algoritmo. Então é importante para nós termos esse, até nós chamamos o post plan, portanto mensalmente nós temos programado o que é que vamos comunicar neste mês, para quem é que vamos comunicar. Temos um dia importante, temos o mês da mulher, temos o dia da mulher, temos o dia do pai, o que é importante a Teimosa comunicar, no caso da Teimosa, nesse mês. Mas eu vou-vos ser sincero, o conteúdo que mais engajamento tem são os stories, porque parte do pressuposto que nós também já percebemos que a comunicação do feed que nós colocamos no nosso feed é perfeitinha. É a foto que estamos mais bonitos, é a foto que o ângulo está mais favorecido, mas não é real. Aquela foto provavelmente vem de 300 que tiraram. Ela no espelho e tal, depois escolheram a melhor. Mas a verdade é que os stories acabam por ser uma coisa muito mais próxima. Então nós acabamos por partilhar mais coisas imperfeitas, mais coisas do nosso dia-a-dia nesses stories. Eu não estou a dizer que eles também não possam ser polidos e preparados, mas a tendência é nós acreditarmos mais. Porquê? Porque nós hoje sentimos que entramos na vida uns dos outros, ou uns dos outros, através desse conteúdo. Não é? Eu vejo o que é que a pessoa ouve de manhã, que música, como é que ela sai de casa, se ela ora, se ela lê, se ela canta, se ela vai para o ginásio ou para o kickbox. Então, tudo isso acho que acaba em qualquer tipo de marca, tanto é que nós hoje em dia temos marcas corporativas, nós vemos muitas marcas a mostrarem-nos o dia-a-dia, se tomam café, se têm reuniões, como é que interagem, ou seja, por trás daquela grande marca de 200 anos, quem são as pessoas? Então nós chegamos à base do storytelling, são pessoas a interagir com pessoas. Nós contamos histórias desde que nos lembramos da existência. Há uma partilha de histórias até cultural. Então eu acredito que é muito sobre, ou seja, a matriz, a raiz são as pessoas. No caso dos casamentos, não fica para a próxima. Temos muita conversa, não é? Tínhamos que fazer um episódio 2, 3, 4 só deste tema, para nós continuarmos a falar. Mas realmente é verdade, e os stories foram criados exatamente por essa necessidade, a responder à necessidade de nós queremos espreitar todos uns para a vida dos outros e perceber qual é a rotina, como é que essa vida se desenrola. É uma história da vida real, é o storytelling dentro desse aplicativo. Pronto, Henrique, quais são as ferramentas mais usuais? Na verdade, complementando aquilo que a Maria estava a dizer, quando nós falamos de storytelling, eu acredito que o mais importante é o significado. Depois a forma e os canais com que nós transmitimos essa história, contamos a história, já depende muito de cada um e já depende muito depois de uma estratégia de comunicação integrada. A questão aqui não é onde é que nós contamos a história, é como é que nós contamos a história, qual é a história e se ela consegue efetivamente perdurar fruto do seu significado. Então depois, no caso específico do Instagram ou de outras redes sociais, a forma como nós canalizamos a informação depende de variedíssimas coisas. A Maria explicou e bem a questão da análise que é possível fazer aos dados que nos são dados. Peço desculpa. Mas depois tem muito a ver também com a hora que se vai publicar, quem é o público-alvo, qual é a mensagem principal que queremos passar, etc, etc. Agora, quando nós falamos de storytelling, o mais importante, na minha visão, é nós percebermos que o significado é aquilo que mais importa. Depois, como é que nós vamos contar a história com base nesse significado, já faz parte da estratégia. Mas para cada aplicativo, para cada plataforma, a história é contada de uma forma diferente, não é? Cada plataforma também tem o seu próprio formato, o seu próprio público, e esse público à espera de um determinado conteúdo embrulhado, entre aspas, num papel específico.
Sim, claro que sim. A forma como nós contamos a história é a mesma, mas a forma como nós contamos no Instagram, ou a forma como nós contamos no LinkedIn, ou a forma como nós contamos na televisão é totalmente diferente, porque os públicos são diferentes. Nós sabemos que o tipo de público que está no LinkedIn é um público que tem um perfil específico diferente daquele que está no Instagram. Não significa que a mesma pessoa não esteja no Instagram e no LinkedIn. Mas o tipo de informação que procura no LinkedIn ou que espera encontrar no LinkedIn é totalmente diferente daquela que está à espera de encontrar no Instagram. E, portanto, sim, as formas de comunicar têm que ser diferentes. E nós vemos isso no nosso dia-a-dia e com várias marcas. Acho que o Ricardo está aqui de forma excelente a defender a fidelidade e ele é a melhor pessoa para dar esse exemplo. Mas nós podemos pensar em marcas, por exemplo, como a Unitel ou como a Cuca, que são marcas que têm um storytelling fortíssimo, que fazem parte da vida das pessoas, que são love brands e que independentemente da campanha, a mensagem da campanha é a mesma, mas a forma como eu vou transmitir essa mensagem mediante o meu canal é diferente. Nós estamos agora a entrar para o digital, nós podemos voltar para a mídia clássica, porque agora a Carolina falou de um tema importante. Na televisão, na rádio, nos jornais, as vossas marcas ainda se comunicam dentro da mídia clássica. Como é que se usa o storytelling nesta mídia clássica, hoje em dia? Eu vou usar um exemplo muito real nosso, e como disse a Ministra Carolina bem, todos vocês também aqui a marca que represento. Nós, nos últimos 2 anos, temos estado a veicular uma campanha pela mídia tradicional, que é a campanha dos invisíveis. E quem são os invisíveis? Os invisíveis são angolanos que trabalham, mas que trabalham em setores onde muitas vezes a sociedade não para pensar neles. E nós estamos a falar de empregadas domésticas, estamos a falar de babás, estamos a falar de seguranças, nós estamos a falar de pedreiros, nós estamos a falar de mestres de obras, ou seja, coletores do lixo, varredores de rua. Todas aquelas profissões que provavelmente, se nós perguntarmos a uma sala cheia de universitários que profissão pensa em fazer amanhã, em princípio não serão essas as profissões que vamos ouvir nesta sala. Mas são pessoas que trabalham, que garantem aquilo que é o nosso bem-estar na sociedade, muitas vezes a muito custo pessoal. Portanto, são pessoas que se esforçam todos os dias para garantir que a vida é mais leve para todos nós. E o que nós procuramos trazer aqui é a visão de que estas pessoas também precisam de ser protegidas. A babá também precisa de ser protegida. Uma babá que leva no colo um bebê como eu, que vou usar o meu exemplo, que nasci com quase 5 quilos, todos os dias, durante 90 ou durante 120 dias, vai desenvolver algum problema de saúde na coluna. Vai. Isso é uma realidade, é uma doença profissional. Não é um mau jeito, não é um capricho, não é má vontade. É uma doença profissional. E existe um seguro que responde por isso. Um carregador de lixo, todos os dias vai ao contentor, tira o lixo, coloca no carro do lixo. Ele constantemente enfrenta vários materiais cortantes, com grande capacidade de o contaminar com uma doença que pode lhe levar à morte muito rapidamente. Não é um capricho, é uma situação real, não é? E o que nós tentamos trazer com esta campanha, que chamamos de Os Invisíveis, é trazer estas pessoas para a sociedade, trazer estas pessoas para a visibilidade, usar os mídias tradicionais, que até hoje continuam a ser os mídias de maior alcance. Não há nenhum meio que tenha mais alcance em Angola do que a televisão. E tivemos essa prova agora. Recomendo a todos, vão consultar o resultado do censo de 2024, já agora. Tem muita informação relevante lá. Então, mais de 40% dos agregados familiares em Angola
tem acesso a uma televisão. Uma televisão. Inclusive, é de todos os bens que foram levantados no censo, é o bem que está mais presente nas redes familiares. Ou seja, há mais pessoas com televisões em Angola do que com frigoríficos, do que com arcas. E, portanto, quando eu comunico na televisão, eu estou a comunicar para o maior público possível. E nós quisemos que as empregadas domésticas também veem televisão. Queríamos que elas se revissem quando vissem uma campanha. As campanhas televisivas tocam muito nas profissões mais sofisticadas, nos caminhos mais sofisticados da sociedade, mas as empregadas domésticas não se veem na televisão. Os catadores de lixo não se veem na televisão. Os seguranças não se veem na televisão. Então nós procuramos usar o big media exatamente para isso, para transmitir a história destas pessoas que também precisam de ter seguros. As empregadas domésticas também têm seguros. E a figura tem como oferecer. Com certeza. Inclusive até dá para contratar o seguro para a empregada doméstica online, não precisa ser de casa. Olha, já estamos aqui, já tem aqui de certeza pessoas interessadas, já estamos aqui com este olhar. Agora, se calhar, fazíamos o exercício que a Carolina começou a fazer e eu ia entrar nessa pergunta logo a seguir, que era dar exemplos de grandes marcas que façam esse exercício de storytelling de forma excepcional, de forma incrível. E podem ser marcas nacionais. Nós temos, por exemplo, uma Africell que entra no mercado e tem que se posicionar. Então nós vemos literalmente aquilo que chamamos um marketing de guerrilha. Eles estão por todo o lado, aquela cor está em todo o lado. O marketing é mais agressivo, mais é muito agressivo, as propostas de valor que fazem, a proximidade. Existem também, têm partilhado muitos vídeos, tal como a Unitel, que é uma marca que inspira muito a conexão humana, e é aí que nós nos comunicamos. Não é só o telecomunicarmos, mas é aí que nós nos comunicamos, na expressão humana, que falávamos até há pouco. Então eu acredito que as marcas têm vindo a trabalhar cada vez mais, inclusive, como o Ricardo deu o exemplo e bem, as pessoas se reverem. Nós temos que ver publicidades em que nós nos revemos, porque essa distância que existe da perfeição é errada. O storytelling da marca nasce da verdade ou ela foi estrategicamente construída para parecer verdade e isso importa? O storytelling é a maneira, é chamado a contar uma história de uma marca. Essa história é baseada em diferentes questões, como os valores da marca, a missão da marca, onde é que a marca quer chegar, como é que a marca nasceu, onde é que espera ver-se daqui a 5, 10, 20 anos. Então o storytelling existe para contar, ou é comumente chamado para contar essa história. Quando questionas se existe um risco entre aquilo que é real e aquilo que é manipulação, isso tem a ver com a forma como as marcas se posicionam, independentemente do storytelling. Quando uma marca quer sempre seguir tendências, porque acha que é cool, mas essas tendências não estão alinhadas com os seus valores, isso não vai correr bem e as pessoas vão perceber que é falso. Se tu olhares, por exemplo, para os valores de uma marca, e isto acontece mais internacionalmente, porque aqui o mercado ainda tem que se desenvolver um bocadinho, mas se tu olhares para uma marca que dentro dos seus valores tem, por exemplo, a igualdade de género, se tu vires essa marca expressar opinião ou tomar um partido fruto de um tema que está na agenda mediática relacionado com a igualdade de género, tu não vais estranhar, porque tu já estás habituado que o storytelling que essa marca te conta defende a igualdade de género, entre outras coisas. Então, o perigo aqui não está na percepção de manipulação ou na percepção daquilo que é real. O perigo está na falta de capacidade de algumas marcas em contarem a história daquilo que é o seu eu verdadeiro. Olá, bom dia, Cisalpina Fofola. Como é que eu posso contar a minha história de uma forma profissional, mas sem perder a perfeição, que faz as pessoas sentirem que eu também sou uma
delas. De teimosa para teimosa. Bom, antes de mais, obrigada pelo teu storytelling, obrigada pela tua partilha, tão aberta, tão vulnerável, tão real. Eu acredito nas pessoas atrás das marcas. Normalmente, quando eu encontro uma marca, eu gosto sempre de saber quem é essa marca. E não é de quem é porque é fulano ou fulano. Eu gosto de perceber quem é a pessoa que está por trás da marca. Porque eu normalmente conecto-me com a pessoa. Independentemente do nosso trabalho, isto parece um contrassenso o que eu estou a dizer, que é através da marca. Então, se eu vou ouvir alguém a falar de um tema que é importante, que é relevante, que é desafiante, eu preciso de sentir alguma autoridade da tua parte. Eu não preciso que tu transformes ministra, não preciso que tu transformes em um personagem ou naquilo que nós entendemos como personagem. Mas é preciso, eventualmente, tu criares a tua persona. Não é? Quem é esta formadora? Quem é esta pessoa pensante? Não é? Quem é Cesaltina, não é? Cesaltina, quem é Cesaltina formadora? Mas também é pessoa, mas também é mulher, mas também tem as suas inseguranças. Mais uma vez, quem é esta pessoa real? Mas para conseguir este marketing de influência, para conseguir exercer essa autoridade, para que as pessoas te ouçam e quando te ouvirem te valorizarem, eu acredito que tu deves sim ter que fazer um trabalho, e é um trabalho com estratégia, e é isso que uma agência como a Autêntico trabalha, é pegar exatamente e dar aqui quais são os teus valores, onde é que tu queres chegar, para que público é que tu queres falar. Tu vais falar para jovens para terem cuidado, tu vais falar para adultos para educarem melhor os seus filhos, tu vais falar para colegas de profissão, vais falar para todos, portanto saber e obviamente criar aqui um caminho, porque vamos ser honestos, nós gostamos de ver pessoas arranjadas, nós gostamos de ver pessoas que nos inspiram. Então o arranjado, cada um sabe o seu. Não há aqui um padrão, aí é que nós nos enganamos. Mas nós estarmos na nossa melhor versão passa muita mensagem. Não vamos conseguir sempre, mas o facto de tentarmos passa uma mensagem de superação, ou seja, de consistência, de coesão naquilo que é a mensagem. Então eu acredito que, no teu caso em particular, é importante não cederes a tens que ser assim, mas que eu vou-me redescobrir e vou-me, se for necessário, procurar essa ajuda para me orientar, para eu ser a minha melhor versão. E é isso que tu deves ser. É a tua melhor versão. Não é a versão da formadora A ou B, ainda que elas possam servir sempre de referência. O que é que eu gosto nelas? Porquê é que eu sigo os conteúdos delas? Que tipo de vídeo é que elas fazem? Que tipo de matéria é que elas trazem? Qual é a abordagem? É uma abordagem muito pela lei? É uma abordagem muito pelos casos reais? É uma abordagem mais suave? É mais dura? Então, é aí que entra a parte da estratégia, que é combinar aquilo que é um tema que tu queres trazer ao mundo e que tu queres divulgar e que tu queres elaborar, mas baseado naquilo que é, no fundo, a tua credibilidade enquanto pessoa. Vamos ouvir mais uma? Se estão aqui a falar sobre storytelling, se estão nas super brands, claro que não acertaram apenas, também tiveram alguns erros. Então, eu gostaria que partilhasse conosco alguns erros comuns que nos aconselham a evitar para que nós não entremos em forma de séries erradas e encontremos outros erros. A mensagem que tenho para te passar é: nós erramos todos os dias. Mas todos os dias. Fazemos posts e editamos. Ok? Qual é a mensagem que eu quero passar com isso? O erro vai acontecer. É importante termos a capacidade de identificar o erro. Normalmente, o maior conselho que posso dar em relação a erros é: se alguém te disser que estás errado, a primeira coisa que faz é pergunta por quê. Normalmente, aquilo que nós decidimos fazer, temos mais dificuldade em identificar o erro. Então, é por isso que é importante nós termos um trabalho em equipa, e apesar de eu, como diretor, tenho uma equipa enorme em vários departamentos, áreas, mas é importante que até o estagiário, se me dizer assim: você acha que aqui está errado? A primeira pergunta que eu vou fazer é: por que achas que isso está errado? E daí vais ter acesso a informação importante para perceber onde é que tu erraste e como é que tu podes garantir que esse erro não volta a acontecer. Então, se perguntares um erro que nós cometemos muitas vezes, achar que temos a melhor ideia. Que a nossa ideia pessoal é a ideia que vai resolver aquele problema que mais ninguém conseguiu
resolver. Na maioria das vezes, o problema não está a ser resolvido até hoje, acredita, muita gente tentou. Então, se calhar, tentar com os outros corrigir aquela situação pode ajudar a resolver. Erros concretos, específicos, confesso que agora não me vem nenhuma mente que possa te ajudar. E, por último, não querendo roubar o tempo de toda a gente, mas gostei muito do aspecto que tocaste, que é o storytelling, no sentido de uma apresentação corporativa. Obviamente, eu trabalho em marketing, já trabalhei na parte comercial também, já trabalhei também na parte de desenho de produtos e de serviços. E a primeira questão a fazer é sempre: qual é o meu público-alvo? Com quem é que eu vou falar? Estudar a fundo o público-alvo. A apresentação corporativa genérica é boa para enviar junto do e-mail de abertura, mas é melhor quando nós vamos ler a informação do público-alvo, ler, e aqui no caso é um cliente, ou seja, ler a informação do cliente e ir o mais preparado possível. Isso vai ao ponto de, e aqui se temos colegas de contabilidade, eles sabem isso muito bem, ir ao ponto mesmo de ir ao site da empresa, baixar o relatório de contas e perceber onde é que esta empresa gasta dinheiro. Quais são os processos necessários para não só começar, mas também se manter? E eu acho que antes de qualquer processo, nós temos que perceber que nós vamos dedicar tempo ao nosso projeto. O nosso projeto, mesmo que seja um part-time, mesmo que seja depois das aulas, nós vamos ter que dedicar muito tempo. E eu acho que há muitas pessoas que gostam ou romantizam a ideia de ter a sua empresa, o seu negócio, mas não estão dispostos a fazer sacrifícios. Querem continuar a sair à noite, querem continuar a deitar-se às tantas, querem continuar a aceder a todos os prazeres dos vídeos, do Instagram, de ir à praia, de estar com os amigos, de fazer tudo. E não fazem nenhum trade-off. Eu vou dizer, não é um plano cedo para quem faz gestão de tempo. Eu trabalho de segunda a segunda. Eu perco muitos momentos de família, eu perco dinâmicas dos sobrinhos que crescem, eu perco dinâmicas da minha família. Eu quando vejo já passou muito tempo. E isso não é uma coisa que eu me orgulho, isto porque estávamos a falar de falhas. E a gestão de tempo é uma falha muito grande que eu tenho. Mas é pelo alto nível de compromisso que eu tenho com a minha marca, com os meus clientes, com as pessoas que me escolhem. E a Carolina falou uma coisa muito importante, que eu todos os dias digo à minha equipa: não, quando eles dizem está a controlar, não está nada, é enquanto não está a controlar. Quando nós achamos que está a controlar, é precisamente onde nós temos que ir rever outra vez que pormenor é que nos faltou. Nós somos contratados para excelência. Então nós temos que saber, antes de qualquer processo, o que é que nós estamos a trazer para cima da mesa. É uma coisa que é para dar um dinheirinho? É uma coisa que é para funcionar ao sábado? Ou é a minha marca? Ou é uma coisa que tem que me representar? E quem quer que se junte à minha equipa, à nossa equipa, à construção que nós estamos a fazer, tem que estar disposto a trazer muito compromisso para cima da mesa. Eu acho que essa é uma base. E muitas das vezes há pessoas que chegam ao pé de nós, de certeza que vocês têm amigos. Como é? Têm uma massa, quero abrir uma coisa. Quantas pessoas nós não temos, desde o mínimo ao máximo de volume financeiro? Pessoas que têm disponibilidade, mas não têm a vontade, não estão dispostas ao compromisso. Elas acham piada a ter um negócio, elas acham piada a ter uma marca, mas quando a questão apertar, não vão estar dispostas a estudar à noite, a fazer as formações, a estudarem. O caso do Ricardo comentava-nos há pouco: eu estou a estudar psicologia, eu estou a dedicar-me, porque eu tenho gestão de equipas para fazer, eu tenho que entender. Isto é um líder, isto é uma pessoa que está a investir. Independentemente de estar a investir numa marca que ele não é proprietário, ele sente-se parte, ele veste a camisola. Então eu acho que antes de entrar na parte de processos, porque isso é uma aula, de facto, é uma sessão só para isso, mas eu acho que é importante perceber o nível de compromisso que tu estás disposto. Porque vão haver dias muito duros, que dá mesmo vontade de dizer: olha, eu prefiro uma coisa das 9 às 5, ok? Ninguém se chateia, alguém vai me dizer o que eu tenho que fazer e está bom. Porque ser um líder e ter a própria empresa, muitas das vezes é quando não tens ninguém, ou toda a gente te pergunta: é para ir para onde? E tu também não sabes, mas tu tens que mostrar o caminho. Então, eu acho que essa, para mim, é o maior conselho que eu posso dar: é faz um assessment, faz uma introspeção, pergunta-te o que é que tu queres que a tua empresa se torne, como é que tu queres que ela cresça, como é que tu a vês, mas sobretudo, o que é que tu estás disposto a fazer por ela. Porque mesmo que tu pagues muito bem as pessoas, não há ninguém que vai ver tanto que a tua empresa
cresça e prospere quanto tu, mas tu tens que medir qual é esse quanto. Okay? Bom. Eu acho que nós já estamos no segundo programa, eu não sei se vocês perceberam, mas nós já estamos no outro episódio quase. Vamos lá, Ricardo, responder agora. Pronto, tens papel aí na caseira contigo, que vamos ter que ser mesmo muito rápido. Vamos. Então, ok. Pessoas, né? Nós temos 3 tipos de pessoas em qualquer processo. Temos solicitantes, temos executores e temos validadores. Os solicitantes são aqueles que identificam a determinada necessidade e pedem a execução daquilo que precisa de ser feito para responder a essa necessidade. Okay? Os executores, como o nome já bem diz, é quem põe a mão na massa. É quem efetivamente garante que as coisas ficam feitas. E o validador, normalmente, ou é o teu cliente, ou é alguém dentro da organização que representa o teu cliente. Por exemplo, o teu vendedor, o teu comercial pode ser o validador, porque ele representa o cliente. Ou pode ser o próprio cliente, se for um tipo de produto ou serviço que é disponibilizado de maneira instantânea. Por exemplo, o validador do produto, que é o Instagram, é o cliente final. O cliente final tem acesso direto às ferramentas e avalia elas como positivas ou como negativas. Certo? Então, pessoas. Processos. Meus colegas, não vão fugir mesmo. Planeamento, organização, executar ou dirigir e controlar. Não vão fugir disso. O que estão a aprender mesmo aqui, esses 4 processos, são os 4 processos que todas as empresas fazem. Agora, temos é que relacionar isso com as pessoas, então. O planeamento, quem faz? É o solicitante em conjunto com o validador. O validador tem que validar que efetivamente aquela é uma necessidade real que existe e precisa de ser resolvida. Organização. Quem está na organização? O solicitante e os executores. Por quê? Porque o solicitante tem que traduzir aquele planeamento para quem vai executar. Então nós temos que sentar todos, eu que estou a solicitar e os executores, temos que sentar para garantir que temos todos a mesma ideia sobre o que é que efetivamente vai ser feito. Sob pena de eu não comunicar devidamente, ter uma expectativa do que vai ser feito, o executor ter outra expectativa e depois o que é executado não tem nada a ver com o que foi planeado. Então, a fase de organização é quando eu, como solicitante, me sento com os executores e garanto que saímos de lá com a mesma ideia sobre o que vai ser feito. Depois tem a execução, ou a direção. Os executores vão executar e o solicitante pode dirigir. Okay? E por fim, e não menos importante, temos o controle. E o controle é feito por quem? Mais uma vez, pelos mesmos do planeamento. O solicitante, que está a verificar se efetivamente aquilo que foi solicitado e planeado foi aquilo que aconteceu, e se aconteceu com o nível de qualidade que tinha que acontecer, e o validador, que está sempre a dar o seu feedback com a sua avaliação positiva ou negativa sobre aquilo que efetivamente foi entregue. Ora, isto leva-nos para a última parte, que é a parte de sistematização. Eu tenho que verificar se o meu sistema que entrega o meu serviço responde a uma de três variáveis. E sob a perfeição nunca vão atingir as 3. Nunca, colega. Nunca. O serviço pode ser bom, pode ser rápido ou pode ser barato. Nunca vai ser bom, rápido e barato. Mas isso tem tudo. Bom, bonito e barato não existe. Bom, rápido e barato não existe. Se é bom e é rápido, vai ser caro. Ok? Se é bom e é barato, vai demorar. Ok? É sério. Se é rápido e é barato, não é bom. Ok? Então, eu tenho que levar isso em conta e tenho que pensar nisso de maneira sistematizada. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou a vender um produto que eu vendo milhares por dia, 5.000 unidades dia, se calhar o produto não precisa de ter tanta qualidade, mas tem mesmo que ser rápido e barato.
Porque são micro-decisões, são 5 decisões dia. Se é um produto que eu vendo uma vez ao mês, então o produto precisa de ser barato, mas precisa de ser bom e precisa de ser entregue rápido. Okay? Então eu tenho que ir pensando em tudo isto. Por quê? Porque eu pego nas pessoas, ponho as pessoas a fazer esses processos, no final vai ser um output. E esse output tem que estar sistematizado para eu perceber exatamente isso. Onde é que estou e poder voltar atrás e decidir onde é que eu quero mexer. Se eu quero mexer no preço, se eu quero mexer na rapidez do meu serviço, ou se eu quero mexer na qualidade do meu serviço. E estes 3 fatores concorrem sempre uns contra os outros. Quando ele se torna mais rápido, ou se torna mais caro, ou fica com menor qualidade. Quando ele se torna mais caro, ok? Eu também estou a assumir que já estou a ir para um cliente diferente. Então também tenho que adaptar os meus vários processos de trabalho, nós chamamos os work streams, os meus vários work streams, que só quer dizer fluxos de trabalho, têm que estar adaptados para responder a isso. Então eu começo por um processo para um sistema. E à medida que vou melhorando e vou tendo mais clientes, eu vou ter que ter vários processos para vários clientes. Eu vou ter que ter um sistema que garante que para cada tipo de cliente diferente eu estou a entregar um serviço diferente. Para o cliente que valoriza o preço mais econômico, eu tenho que dizer, olha, você tem que escolher se quer algo muito rápido, certo? Ou se você quer algo muito bom, porque eu não vou conseguir dar barato, bom e rápido, mas consigo dar barato e bom, mas não é rápido. Ou consigo dar barato e rápido, mas não é bom. E eu tenho que ter essa conversa com o meu cliente final. Mas, lá está, tudo isso tem que estar documentado. Eu tenho que ter bem identificadas as minhas pessoas, solicitante, executor, validador. Os meus processos têm que estar bem claros, quando é que eu estou a planear, quando é que estou a organizar, quando é que estou a executar ou dirigir e quando é que estou a controlar. E depois eu tenho que ver qual é o output que o meu sistema dá. Se é um output de alta qualidade, certo? De baixo preço ou de extrema rapidez. Foco no primeiro, quando tiver um muito bom, decido qual é o outro. Quando tiver 2 muito bons, então começo a olhar cliente, ou seja, quais são os 2 para este cliente, ou para aquele cliente, ou para outro cliente que trabalha nessa loja. Agora isso é tudo teoria. O melhor mesmo é, se quiseres, falamos depois, e se calhar posso ver como é que tu entregas o teu serviço, como é que tu trabalhas e em 15 minutos tentar adaptar o que eu disse à tua realidade. Boa! Olha, fica aqui uma promessa positiva. Olha, João. Jorge fica aqui com uma consultoria extra gratuita. Filmaste? Aproveitaste para filmar, apontar? Está tudo aqui? Ah, está tudo a gravar. Está bom. Está gravado de qualquer forma, vocês vão poder ver no YouTube da Super Brands. Não se esqueçam de passar pela página e seguirem também, fazerem lá o vosso sign-in para ver os outros conteúdos da Super Brands. Já perceberam que são todos muito interessantes, não são? Ah, esse é o momento que vocês aplaudem para dizer que... Neste episódio do Brainstorming, falamos sobre storytelling como ferramenta de conexão. Falamos sobre muito mais, abrimos vários temas, subtemas que vêm deste tema e trouxemos aqui a ideia de que o storytelling é uma das ferramentas mais poderosas para criar conexão entre marcas e pessoas. Num mundo saturado de informação, que é o mundo que vivemos hoje, boas histórias têm um poder incrível de captar a atenção, despertar emoções e gerar identificação. Falamos muito sobre representatividade, sobre a atenção que hoje está no limiar de 7 segundos. Mais do que vender produtos e serviços, o storytelling permite que as marcas transmitam os seus próprios valores, compartilhem experiências e construam laços genuínos com o público. Algumas palavras dos nossos convidados vão ficar aqui na nossa memória, mas eu queria que eles o deixassem. Cada um desses, 3 palavras para nós memorizarmos hoje, seja como Jorge, só com os ouvidos e o olhar, escrevermos ou filmarmos. Começo com a Carolina Freitas. 3 palavras autênticas. Carolina é cofundadora da Autêntico, a nossa convidada do episódio de hoje. Podem ser frases, assim... Podem. Frase é mais fácil, não é? Ok, então, 3. A primeira, o storytelling parte daquilo que são os teus valores. Se os teus valores
Se tu não tiveres conhecimento daquilo que são os teus valores, não vais construir um bom storytelling. 2, termos a humildade de estar sempre a aprender. 3, vamos combater, por favor, o excesso de confiança. E obrigada. Yes, deixa eu organizar. Thank you, authentic. Quem é fundadora da Behind the Dreams e também tem moça da nossa banda, Maria Empis Lucena? As 3 coisas. Vou apenas escolher uma frase. Às vezes menos é mais. Primeiro sentimos, depois pensamos. Só isto. Primeiro sentimos, depois pensamos. Os futuros empresários e empreendedores. Vamos fechar com o Ricardo Turmo, diretor de marketing da Fidelidade. Ouvimos Fidelidade várias vezes. Será que desta vez também para fechar? Vai dar as 3 frases? Na verdade, é um conselho de colega. Nenhuma aula tem uma informação que não é importante. Todas as informações que recebem nas aulas são importantes e têm uma aplicação prática no vosso dia a dia, se vocês assim quiserem. Então, assistam às aulas, prestem atenção aos vossos professores e mesmo se for algo que vocês já sabem em parte, ouçam de novo só para reforçar esse conhecimento na vossa mente. Pessoal. Muito obrigada pela vossa presença, foi uma conversa altamente interessante, tivemos muitos insights daqui, fizemos novas amizades, nem que sejam corporativas, profissionais. Obrigada a todos os estudantes.